Olá a você que nos acompanha pela JFTV no canal 35.1 e pelo YouTube. Começa agora mais uma edição do Câmara Debate, um espaço plural para discutir ideias e debater a nossa cidade. Por aqui, sempre vamos convidar vereadores e especialistas para debaterem com profundidade um tema representado por uma questão. Também participarão deste programa, deste espaço, a população e jornalistas convidados. Mais uma vez, o mediador do programa sou eu, Ricardo Ribeiro. Neste quinto programa, levantaremos a questão Novembro Azul, homem que não se cuida, morre mais cedo? Assista ao vídeo que levanta as primeiras perguntas sobre o tema. O homem vive, em média, 7 anos a menos do que a mulher no Brasil. E boa parte dessas mortes vem de doenças que poderiam ser evitadas com cuidado simples. Menos de 1/4 dos homens faz exames regularmente. O sedentarismo é outro inimigo silencioso. Está por trás de 96 mil mortes por ano de brasileiros. Cerca de 60% dos homens adultos estão acima do peso. O Novembro Azul, mês de combate a essas doenças, nos lembra da importância da prevenção e do cuidado. A boa notícia é que mexer o corpo salva vidas. Quem pratica esportes tem até 27% a menos de risco de câncer, 20% menos chance de infarto e vive até 10 anos a mais. Apenas 30 minutos de atividade, 5 vezes por semana, já fazem diferença. Vacinar, cuidar da alimentação e fazer exames não é fraqueza. Também é indispensável frear o consumo de álcool e de cigarro. Quem se cuida vive mais, vive melhor e inspira os outros. O Câmara Debate discute hoje. Novembro Azul. Homem que não se cuida morre mais cedo? Bom, para debater essa questão, convidamos hoje o vereador João Wagner Antoniol, do MDB, primeiro secretário da Câmara, e o vereador Fiote, do PDT, que é membro da Comissão de Esporte e Lazer. Participam ainda o Hugo Mandarino, que é médico oncologista, e o Guilherme Antônio Fonseca, que é bacharel em Educação Física. Antes de ouvirmos os vereadores para falar sobre a avaliação deles sobre o tema, eu só queria rapidamente ouvir o Dr. Hugo para falar sobre o Novembro Azul e o que é o câncer de próstata, para a gente entrar basicamente no tema. Ótimo. Bem, Ricardo, basicamente, câncer de próstata é uma doença na próstata e tem algumas etiologias para essa doença que causa algumas alterações no dia a dia, principalmente alguns sintomas no homem. Então, uma alteração do jato urinário, e com isso a gente consegue ir ao médico com uma queixa, tem uma alteração, basicamente ele faz um exame de um PSA, o PSA está alterado, e aí sim começa o rastreio para o câncer de próstata. Entendeu? Vereador João Wagner, como é que é a sua relação com o tema? Você tem o cuidado de se prevenir, vai ao médico frequentemente? Ricardo, eu passei pelo câncer, né? Então, assim, eu tenho obrigação de me cuidar, de fazer os exames preventivos, né? Faço de 2 em 2 anos, obrigatoriamente. E uma bandeira minha do meu gabinete, a questão da luta, do tratamento e da prevenção do câncer, né? Então, a gente tem essa prerrogativa, porque a gente fala com propriedade, e trazer ao público também, né, essa importância da prevenção, né? Que a gente, doutor Hugo, sabe que o diagnóstico precoce, né, é um fator fundamental para que a pessoa chegue à cura do câncer. E essa é a minha bandeira, o diagnóstico precoce, a prevenção. A gente vai até falar um pouquinho mais depois sobre esse relato seu pessoal, até para você passar a sua experiência como uma forma de trazer para o telespectador esse exemplo, né, e a importância dele se cuidar também. Mas antes eu queria ouvir o vereador Fiote também para falar sobre o tema, como é que é a sua relação com a saúde, a preocupação também nesse sentido de se prevenir. Então, hoje, muito é o esporte, né? Eu estou indo pela base do esporte, eu entrei numa aula de pilates, estou fazendo pilates, voltei a jogar futebol, mas também eu hoje com 48 anos, eu até que estava conversando com o doutor agora há pouco, eu tenho que marcar já meus exames para cuidar também da parte por dentro da gente, para a gente saber o que a gente tem, como diz o vereador João Wagner, e agora que foi de suma importância. O antes, né? Você tem que fazer antes, você não vai procurar ter os sintomas para você tomar providência. Então tem que ser logo para poder ficar bem. Guilherme, e a relação da prática esportiva com a saúde? Como é que você vê isso como um especialista no assunto, né, de educação física? Então, é muito profundo, né, a saúde do homem com relação ao esporte. Hoje em dia,
o homem, né, com correria do dia a dia, fica muito, né, longe do esporte. Igual assim, eu trabalho com academia de musculação, sou instrutor, trabalho com futebol também. E a gente, né, vive isso no dia a dia, a gente vê. Tem alunos que têm como é que fala, um rendimento melhor dentro da academia. Eles vão, né, desculpa o erro do português, vão os 5 dias que a gente precisa. Tem uns que vão menos, tem outros que não vão. E com isso, né, a população masculina vai ficando doente. A gente tem que tentar manter, né, aquela constância para conseguir ter a manutenção da saúde masculina, que hoje em dia é muito difícil, né? O homem hoje, eu acho que até por preconceito, deixa isso passar e, consequentemente, o homem morre mais cedo, né? Eu abri essa primeira rodada de perguntas aqui, mas quero deixar os convidados bem à vontade para falar em cima de um relato de um convidado, até para a gente tornar aqui uma conversa e menos um debate, né? Uma entrevista por si só. Mas até nessa linha eu queria perguntar ao doutor Hugo, antigamente você precisava ir ao médico mais cedo e essa idade limite ou essa idade condicionada, vamos dizer assim, mudou hoje em dia ou não houve nenhuma alteração? Porque hoje eu vejo que os homens têm se aproximado mais à procura do exame por volta de 50 anos, né? Mas antigamente parece que iam mais cedo, né? Na verdade, eu acho que isso faz com que o motivo disso acontecer é exatamente essas campanhas e a informação que está chegando para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante porque faz com que as pessoas se cuidem mais, principalmente nós homens. Isso é muito claro na mulher, né? A mulher sempre se cuidou historicamente muito mais do que os homens. Então, a justificativa que se dá do homem estar indo ao médico procurar são exatamente essas campanhas. Não tem nenhum ponto crucial que faz com que não. E isso faz com que ele vá ao médico. Não. Eu acho que é uma conscientização, tanto na prevenção, como o nosso diretor João Valério falou, a prevenção dos exames e a prática de atividades físicas. Então, esse conjunto faz com que a gente tenha mais saúde. Se você faz o diagnóstico precoce, isso de uma forma geral, né? Para qualquer tipo de doença, você consegue ter uma vida melhor. Pode falar, João. Você foi até dentro do que o Hugo está falando, você foi ao médico com que idades, e você foi porque você estava sentindo alguma coisa, ou você foi só para se cuidar mesmo? Não, a época do meu diagnóstico foi o seguinte: eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Não pertinente ao câncer, foram uns sintomas que eu comecei a sentir com desconforto abdominal, dor muscular na região abdominal, e na investigação, coincidentemente, se descobriu um pseudomixoma peritoneal, que é um tumor que começa no apêndice, pequeno, que é difícil de detecção, muito difícil de detecção, e ele espalha um líquido dentro do abdômen. Foi numa ultrassom que foi descoberto um líquido abdominal que não tinha suspeita nenhuma do que era, e na investigação, através de uma videolaparoscopia, foi diagnosticado um câncer. Mas foi de uma coincidência, uma felicidade muito grande, porque se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui. Então, assim, eu acho que é dali a consciência e a importância de realmente fazer os exames preventivos, né? Que, né, as mulheres fazem o preventivo todo ano, né? Que é o Papa Nicolau, que é a coleta de material para fazer a análise da saúde da mulher. E o homem não faz, né? O homem ele é resistente a isso. Agora, como o doutor Hugo vem falando, né? Hoje, com as campanhas, estão tendo uma conscientização maior, mas que ainda está muito longe do ideal que a gente espera, né? Então, a gente precisa dessa conscientização com mais frequência, né? Não lembrar da saúde só na época do Novembro Azul, não lembrar também do câncer de mama só na época do Outubro Rosa. É o ano todo. A gente sentiu alguns sintomas, pequeno ele que seja, vai ao médico, né? Porque eu estou com 2 casos na família, né, de câncer de próstata, que foram pegos no início, estão lá, estão vivendo a vida normal, já fez a cirurgia e já fez uma vida, está levando a vida normal. E hoje a tecnologia, ela é uma grande vantagem para a gente, né? Hoje se tem cirurgias robóticas, né? Hoje se tem tratamentos que não são tão mais agressivos, né? Tem tratamentos orais. Então a gente não tem que hoje ficar com medo do diagnóstico, porque o grande medo, acho que do homem, de qualquer
pessoa é o medo do diagnóstico. E quanto mais a gente foge do diagnóstico, mais tempo vai passando e as coisas vão ficando pior. Exato. Isso eu acho que um ponto importante é você ter na cabeça que você pode prevenir a doença. Ou, de fato, fazer o diagnóstico precoce. Porque é o que você falou, muitas pessoas ficam com medo de ter o diagnóstico. Isso. Obviamente que ninguém tem câncer. Ninguém quer ter câncer, ninguém quer ter hipertensão, ninguém quer ter diabetes, ninguém quer ter nenhuma doença. Mas se você não faz o diagnóstico ou não faz um acompanhamento médico, você não vai chegar em nenhum diagnóstico. E se você chegar de fato num diagnóstico, a gente vai conseguir tratar isso precocemente. E se for câncer? A gente consegue, na grande maioria das vezes, pegar uma doença inicial e o paciente fica curado. O problema é, o paciente tem alguns sintomas, não vai ao médico. Ou o paciente não vai ao médico nunca. E o diagnóstico é feito quando? Tardiamente. E aí é uma doença que não é mais uma doença inicial, é uma doença avançada, tem metástase em outros locais. Então, tem tratamento, óbvio que tem. Mas tudo é mais difícil quando tem uma doença avançada, se você for comparar com uma doença inicial. Fase inicial. A letalidade é maior naquelas pessoas que demoram a buscar o médico. Sim, que tem uma doença no diagnóstico avançada, com doenças em vários locais do corpo, entendeu? Então, isso é um tratamento mais difícil. Não é que não seja tratado, mas sim é um diagnóstico mais difícil. E a gente falando do esporte também, né, um pouco dessa relação da saúde, da atividade física, você tem essa preocupação, vereador, de atividade física? Você consegue conciliar o seu trabalho com a atividade física? Eu tive que falar com os meus assessores para poder não marcar nada aos finais de semana a mais e para me jogar o futebol nos domingos. E durante a semana eu faço sempre os meus pilates agora, sempre às 7 da manhã, dá para conciliar tranquilo. E você sente falta quando você não vai? Sinto. E eu senti uma grande diferença no meu corpo depois que comecei a fazer o pilates. Guilherme, você percebe isso também nas pessoas que te buscam nesse sentido também? Elas estão atrás de uma melhor qualidade de vida? Isso depois da pandemia, pós-pandemia, mudou muito, né? Esse ciclo. Antigamente, a gente que trabalha em musculação, né? Aquele negócio era mais maromba, tal, aquele corpo, ficar com um corpo bonito. Hoje não. Hoje a galera procura mais, principalmente os homens, né? No caso, procuram mais pela saúde. Hoje, assim, na questão de aluno, 90% de alunos meus eram mulheres. Hoje já meio por conta dessa questão que eles viram que tem que procurar um esporte, fazer regularmente para dar continuidade na manutenção da saúde. Porque essa pandemia, né, ceifou muita vida e a gente viu, hoje eu perdi vários amigos, acho que creio que todo mundo perdeu. E quem estava com a saúde em dia conseguiu, né, sobressair em cima disso daí. E hoje essa questão mais voltada para a saúde tá melhorando muito, porque o homem vai buscar mais, né? Antigamente, como eu falei, era mais escutar o corpo, se procurar melhorar, né, visualmente. Hoje não. Hoje, assim, a gente trabalha, né? A gente tem uma periodização de treino que a gente faz na academia, isso vai mudando. Hoje o homem não quer mais aquele, eu quero ficar maromba, eu quero cuidar. Ter uma manutenção legal da minha saúde, me cuidar, porque eles até brincam comigo, se vinha outra coisa igual aquela vez, a gente está bem de saúde. Porque... E tem um problema, tem uma questão que é importante também, porque não basta só iniciar, precisa iniciar com orientação. Senão você acaba piorando uma situação que já não estava boa. Eu já tive aluno no meio da pandemia, né, que veio sem a gente conseguiu, né, quando voltou, com lesões sérias, assim, do ombro, joelho, por causa de não ter uma instrução correta. E isso aí também desanima, né, um pouco o homem, né? Eu tenho alunos lá que são coisas irreversíveis, que só talvez com cirurgia, principalmente ombro, joelho, tornozelo, e com a instrução de um profissional fica bem mais fácil, né, e bem mais seguro. É questão também que
vereador Fiotti falou, questão do futebol também durante os finais de semana, né, Fiotti? Isso. A gente tem hoje em dia também, a galera pratica com mais regularidade, né? Não só os finais de semana, mas 2, 3 vezes na semana. Muitos me procuram para fazer preparação para o futebol. Então acho bacana. E até pessoas assim acima de 50 anos, né? O homem nessa idade, antes eu não tinha aluno assim, tinha mais a mulher. Hoje o homem está procurando mais, acima de 40, 45, 50 anos, até 60 anos. Eu tive um amigo que até faleceu recentemente, o senhor George, ele era o corredor. E ele sempre me procurava, aí sempre estava levando amigo dele que iniciava na corrida para, né, vai lá, procura o Guilherme, vamos fazer um trabalho e tal. E acabou que ele deixou um legado assim também. E assim, eu fico feliz, né, de ver um senhor de idade, né, terceira idade, fazendo uma atividade física. Hoje, graças a Deus, tem muito senhor da terceira idade procurando a gente lá e, consequentemente, a melhora, né, de vida, o aumento de massa muscular, que a gente, em determinado tempo, a gente vai perdendo isso, né, e, consequentemente, com exercício físico, a gente consegue manter a massa muscular e, consequentemente, a saúde, né. A gente vai continuar esse assunto, a gente encerra agora o primeiro bloco e no segundo o nosso debate retorna ouvindo agora jornalistas e convidados e a população. Voltamos daqui a pouco, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Câmara Debate. A questão em debate hoje, levando em conta o Novembro Azul, é: o homem que não se cuida morre mais cedo? A proposta é convidar sempre um jornalista para participar do nosso debate e a primeira pergunta é do jornalista Fernando Gonçalves. Olá pessoal, meu nome é Fernando, trabalho nas redes sociais do Matheus Brum. E hoje vim perguntar a respeito do Novembro Azul. A gente sabe que a partir dos 40 anos, o exame ele é quase que uma obrigação para o homem, né? E aí eu queria saber, existem quais tipos de exames, quais são os exames que devem ser feitos a partir dos 40 anos? Obrigado. Não, então a pergunta é: quais tipos de exames devem ser feitos a partir de 40 anos, né? Nesse caso aí. Bem, a partir de 40 anos, só tem que fazer exame para rastreio de câncer de próstata se você tiver alguém na família com histórico de câncer de próstata. O porquê disso? Geralmente, o exame é feito a partir de 50 anos. Então, a gente antecipa esses exames para quem tem algum familiar de primeira geração com câncer. Então, pai, mãe, irmãos, tios e avós, que essa é a geração. Então, se tem alguém na família, a gente antecipa 10 anos antes dos exames para poder fazer o câncer. 10 anos antes dos exames de rastreio para o câncer. Entendeu? Você fez uma pergunta fora do ar que vale a pena você repetir ao vivo aqui agora, no ar, né? Que é sobre a questão da população negra. Eu particularmente sou negro, né? Eu sou negro. Então, fala-se que a maioria do câncer dá-se a partir da cor negra. É verdade ou é só uma coisa? Isso que eu queria saber, se é verdade ou não. Sim, é uma ótima pergunta. Na verdade, as pessoas negras têm uma incidência maior de câncer de próstata. Isso, como a gente mora num país que tem uma miscigenação, então talvez
não é só, na verdade, a cor da pele. A gente sabe que a gente tem gerações de negros que acabam, pela miscigenação, tendo pessoas claras, mas na genética do negro, de fato, ele tem mais incidência em câncer de próstata relacionado ao branco, entendeu? É branco se eu for pensar realmente no branco e não no pardo. Antes até da segunda pergunta, em cima do que o vereador Fiotti colocou, na medida em que você faz o primeiro exame de próstata, ele passa a te acompanhar até o final da sua vida? Sim, excelente pergunta. Por que isso? Porque isso é a base. Então, aquele primeiro exame, estando normal, é a referência. A próstata é uma glândula, então ela produz hormônio e quanto mais ela produz, mais o PSA pode estar mais alto. O que quer dizer que não necessariamente é câncer, entendeu? Então, de fato, aquele teu primeiro exame é uma referência dos demais. Seja para um paciente que não tem nenhuma doença na próstata e só acompanha, seja o paciente que tem uma hiperplasia, que é a próstata grande, que também aumenta o PSA, ou paciente que tem câncer de próstata, e a gente usa o PSA como uma referência de acompanhamento. Seja o acompanhamento para poder saber em que momento está a doença e uma referência para a gente poder saber como está o tratamento, entendeu? Bom, o tema da saúde masculina é complexo e afeta toda a sociedade. Por isso, seguimos esse bloco ouvindo a população. Meu nome é Maria Elísia. Gostaria de saber se o sedentarismo é um fator tão grave quanto fumar? O sedentarismo, né? A Maria Elísia colocou ali, o sedentarismo é tão grave quanto fumar? É tão grave quanto fumar. A porcentagem, estatisticamente, não tem uma porcentagem de dado de que é o pior, né? Isso é um conjunto de fatores. Então, o que a gente estava conversando agora há pouco, então, o sedentarismo, álcool, o tabaco, são fatores de estilos de vida que fazem com que os pacientes tenham mais chances de ter câncer. A população, de forma geral, entendeu? A gente sabe que se a gente consegue ter uma vida mais saudável, fazendo atividade física, uma alimentação saudável e fazendo exames de prevenção, a gente consegue eliminar aí pelo menos quase 30% de chance de ter câncer. Isso eu não estou falando de câncer de próstata, estou falando de outros tipos de câncer que eu consigo fazendo prevenção, boa alimentação, não fumar, não beber, fazer atividade física, entendeu? Sedentarismo entra atividade física. O sedentarismo é o vilão, né? De qualquer tipo de doença hoje em dia. É o que eu tinha falado no bloco anterior sobre a questão do Covid, né? Muitas pessoas aí faleceram porque eram sedentárias, né? Não tinham aquele vigor físico, né? E o sedentarismo entra praticamente em tudo, igual como o doutor Hugo falou ali. Sedentarismo, alimentação, a prática de vida que a pessoa leva, né? A questão do tabagismo, isso tudo engloba. E quanto mais limpo, né, a gente for, né, na questão da alimentação, na questão do corpo em movimento, que o corpo foi feito para estar em movimento, né? A gente fala na fisiologia do exercício, tem que estar em movimento. Então, o corpo é uma máquina que precisa da manutenção, é igual um carro, sem gasolina, sem o óleo, vai de ladeira abaixo, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre em dia com exercício físico, porque senão o problema chega. E de que maneira que a comissão da Câmara aqui de Esporte e Lazer pode trabalhar esse sedentarismo, evitar que ele seja, enfim, ele passe a fazer? Na última semana a gente teve o encerramento, né, da campanha da Semana do Esporte e a gente falou muito sobre isso. Falou que o esporte hoje é vida, é saúde. Se você faz um esporte, é muito importante as pessoas hoje fazer o esporte. Você, a criança, adulto, todos que vivem, tá no dia a dia, até tá numa praça hoje, tem uma pracinha que tem os brinquedos para você fazer uma ginástica. Em várias praças a gente passa no Bairro de Lourdes, no Santo Antônio, no Retiro, Jardim Esperança, vários lugares que você passa, tem gente, inclusive em frente à Tribuna de Minas aqui embaixo, também tem uma pracinha que fica lotado ali. Então as pessoas têm que praticar mais esporte. O esporte, como nós estamos falando, é saúde. Não tem jeito de você viver sem praticar um esporte. Você foi militar, né, João? Pois é. Como é que você... de lá para cá, como é que está a sua vida aí? Então, é o que eu digo, né? Quando eu tive o meu diagnóstico, eu tinha 31 anos de idade.
Eu estava em pleno exercício da profissão e pleno exercício de atividade física também, né? A gente fazia atividade física todos os dias, né? No exército é obrigatório, fora que a gente praticava esporte, jogava bola 2, 3 vezes na semana, ainda frequentava academia. Então, assim, era uma situação que eu estava em pleno vigor físico, que foi primordial para combater o câncer. Para aguentar a quimioterapia, para aguentar uma cirurgia que foi uma cirurgia grande, né, de grande porte, que é uma cirurgia que você faz uma laparotomia completa com 12 horas aberto e com a quimioterapia intraperitoneal, né? Então, assim, se eu não tivesse com vigor, com a saúde em dia, com a prática de esporte em dia, com vigor físico em dia, eu não teria sobrevivido. Isso foi palavras do médico que me operou. Falou assim, ele ser um atleta foi crucial para ele ter a recuperação que ele teve. Além de vencer, né, vencer com uma expectativa muito melhor do que os médicos previam. Porque eu estava com condicionamento físico. Que hoje não está, né? Hoje eu não estou com condicionamento em dia, mas preciso fazer. Voltei a fazer atividade agora, eu malhei durante 6 anos, parei agora uns 8 meses, porque eu comecei a sentir alguns sintomas, mas voltei agora. Já tem 2 semanas que eu estou de novo na atividade e a gente vê a diferença, né, no nosso... O Fiotti falou ali com muita assertiva, que a gente sente a diferença quando a gente volta a fazer o exercício físico. A gente vê que o nosso organismo funciona melhor, o intestino funciona melhor, a parte urinária funciona melhor, circulatória, a respiração, o sono é melhor. Então a gente sente isso no dia a dia. E tudo isso é prevenção, né? Tudo isso é uma forma de prevenir e de também, se vier, você encarar com mais facilidade, né? Porque quando o corpo está bem nutrido, né, fisicamente, está com uma estrutura muscular, né, necessária, quando acontece algum tipo de doença, né, o corpo tem aonde tirar energia para manter, porque você vai ficar um período parado, né, doutor, fazendo os tratamentos agressivos, então a gente tem que ter esse condicionamento físico, tanto mental, né, que o esporte também ajuda nessa parte social e principalmente o físico, né? Porque quando chega, né, num diagnóstico desse, o vereador João sabe muito bem disso, se ele não tivesse condicionamento físico em dia, seria um pouco mais difícil. Mais difícil. Isso é importante. A gente vê isso no nosso dia a dia, em relação às escolhas de tratamento, quando tratar ou não tratar o paciente. Depende muito a gente chama disso de performance status, que é como o paciente está naquele momento. Isso define o tratamento do paciente. Então, uma coisa que define não é só o diagnóstico e quais são as medicações que a gente vai usar, e sim como que o paciente está para a gente poder começar o tratamento. Então, quanto melhor ele tiver, a gente sabe que ele vai conseguir passar mais ileso do tratamento e ter mais força para combater a doença, entendeu? Sim. Então, isso faz parte na escolha do tratamento. Como que o paciente está naquele momento, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta didática aqui, antes de ir para mais uma pergunta da rua. A gente tem visto, a rede social, ela amplia muito os questionamentos e algumas coisas que a gente vê que antigamente a gente não observava. Essa situação do homem fazer urinar sentado, tem diferença? Isso é um mito, é boato? Não tem nada a ver isso. Nada a ver. É uma bobagem isso. Exatamente, isso aí. Não tem relação nenhuma com nada isso. Não faz diferença nenhuma isso. Nada. É por isso que é bom ter um programa como esse para esclarecer, né? Porque a gente ouve e vê tantas coisas que fica parecendo que é alguma coisa que você nunca viu. Mano, como é que a gente nunca pensou nisso? Não. Mas não tem nada disso. Fica tranquilo que isso não tem. Não tem nada disso. Então vamos para a próxima pergunta do debate hoje, então. Queria saber por que as campanhas de prevenção focam tanto na próstata e quase nada no pulmão e no fígado. Na verdade, a gente tem usou o Ministério da Saúde para colocar. Cada mês a gente tem uma prevenção de 1 ou 2 tipos de câncer. Então todo mês a gente tem uma prevenção sim. Por que próstata e mama é o mais falado? Porque são os mais incidentes. É por isso. Mas todo mês tem sim. Próstata é o mais comum
nos homens e mama é o mais comum nas mulheres. E como tem esse mito de homem não poder fazer o exame, e tem culturalmente que o homem não vai ao médico, não pode fazer o toque retal, toda essa questão, isso acaba afastando muitas vezes o homem do dia a dia. Mas a campanha existe, acho que a gente tem que fazer é fazer isso ir mais ao ar. Então toda essa prevenção das campanhas de cada mês. Então foi que o João Wagner falou agora há pouco. Não precisa ter o mês da mama para você ir fazer a mamografia. Não precisa ter o mês da próstata para você ir no urologista, procurar o seu médico de confiança, para poder fazer seus exames de rotina, entendeu? Então, basicamente, é isso. É parar com aquela coisa do médico Papai Noel, né? Ele só aparece uma vez no Exato. É isso aí. Mas tem que falar de próstata de janeiro a dezembro. Exatamente, isso aí. É que eu falo, né? O doutor foi muito feliz nas palavras dele. Todo mês tem o câncer que a cor do câncer, né? Lá, o meu Instagram, ele fica na cor do mês. Então, como a gente tem a bandeira do câncer, meu Instagram, na cor daquele mês, ele fica na cor. Igual, no Outubro Rosa, ele ficou rosa. No Novembro Azul, vai ficar azul. No câncer lá amarelo, que eu acho que é o mês de março, que é o câncer de cérebro, né? Não tem um negócio assim. Eu não guardo todas as cores, mas no meu Instagram tá todo mês lá. E não é só naquele mês que você vai fazer a prevenção. Né? Um exame igual essa pergunta aí cabe numa coisa que eu falo sempre aonde eu vou. Um exame também muito importante, além da mama e da próstata, é a colonoscopia. Né? A colonoscopia é um exame muito importante na vida do ser humano, independente do sexo. Né? Porque o câncer de colo do intestino, colo retal, ele também tem uma incidência muito grande, né? Sim. E uma das formas de prevenir é você, a partir dos 40 anos, né? Fazer a colonoscopia. Então, assim, a gente precisa também que os outros cânceres, né, sejam também lembrados também nos outros meses. E esses exames, muitos deles são muito constrangedores, né? A mulher faz o preventivo, a colonoscopia por homem, às vezes o homem fica constrangido, mas é um exame crucial no diagnóstico, num diagnóstico precoce, né? De chegar no diagnóstico precoce. Então, a gente faz essas campanhas, tem feito corriqueiramente dentro do nosso Instagram, mas a gente tem que... A pergunta do Hélio foi muito pertinente, a gente precisa cuidar dos outros cânceres também, né? Das outras questões. O doutor falou que o câncer de próstata e o de mama são os mais incidentes, mas não podemos esquecer os outros. Né? Eu vejo isso como um alarme para a população em geral. Né? Não esquece, hein? Tem que ir ao médico. Então, assim, porque quando você vai ao médico, você não vai ver a sua próstata. Você vai no médico. Então, assim, e ele vai de acordo com a sua idade, com os seus fatores de risco, com a sua história familiar, fazer um rastreio. Então, assim, se está na idade de fazer a colonoscopia, se tem algum sintoma gastrointestinal, de repente não vai fazer endoscopia também. Então, assim, você não pega um câncer de estômago se você não fizer a endoscopia. Então, para isso, o paciente tem uma queixa e aí faz o diagnóstico através do exame. Mas se o paciente vai ao médico rotineiramente e ele faz seus exames de check-up, tem certeza que para o paciente é melhor, para o governo é melhor, para a família do paciente é melhor, para todo mundo é melhor. Você consegue dar o diagnóstico precoce. E às vezes a alteração, que pode ser uma alteração pré-cancerígena, não chega lá, porque você vai tratar essa alteração antes de chegar ao câncer. Talvez não seja o pólipo que o paciente pode ter, que só é identificado na colonoscopia. Faz a colonoscopia, tem uma alteração, tira o pólipo, acabou o problema. Entendeu? Você, como vereador, você vê e anda muito aí pelas ruas da cidade, você vê a preocupação da população nesse sentido também? A população está mais consciente? Olha, eu acho que sim. Hoje mesmo, passando, vindo para cá, né? O posto já está muito cheio, o posto da UBS de Santo Antônio está muito cheio. O pessoal querendo fazer os exames, marcar, né? Porque é muito difícil marcar também. Lembrando que é muito difícil. Então, as pessoas, não é fácil você chegar lá, eles deixam tudo para cima da hora e realmente a fala do vereador do João Wagner falando sobre a prevenção é muito importante, porque as pessoas quer prevenir, mas quer deixar para cima da hora. Então, igual ele falou
do aplicativo dele, que está em rosa, quando é de próstata, quando é de... Então, e assim foi. Então, assim, o que acontece? As pessoas estão agora deixando para a última hora. Então, mas eu creio que agora, vendo o posto médico cheio, vai tudo se normalizar, se Deus quiser. Uma coisa importante sobre o que você falou é que se a população tem acesso ao exame, porque não basta ele é um médico, Isso. o médico fazer o pedido do exame, e aí, se ele não tiver acesso ao exame, ele nunca vai fazer o diagnóstico, entendeu? Então, assim, você ter disponível exame de sangue, colonoscopia, endoscopia, mamografia, ultrassonografia. Tomografia, né? A tomografia, a ressonância da mama, que muitas vezes é indicada, depois de uma alteração da mamografia na ultrassonografia, é importante fazer a ressonância, para poder identificar isso melhor. Então, tem alterações no fígado, por exemplo, que você não consegue detectar por uma ultrassonografia, que é mais simples. Você não consegue, a tomografia te deixa um pouco na dúvida, você tem que ter a ressonância. Daí que o paciente consiga fazer uma ressonância, não é fácil. Isso aí, Ricardo, é uma coisa que eu bato na tecla também. Não adianta fazer as campanhas de conscientização, não adianta falar bonito na televisão, Exato. se a gente não tem acesso aos exames. Hoje, um grande gargalo do diagnóstico precoce são os exames de alta complexidade, né? O doutor acabou de falar. Exatamente. Que é as ressonâncias, as colonoscopias, as endoscopias, as tomografias, que são importantes para o diagnóstico precoce. Então não adianta o médico prescrever, o paciente ter a predisposição de ir se cuidar, sendo que tem um gargalo hoje, não só no município, mas na saúde em geral, que são os exames de alta complexidade. Nós temos que melhorar esse processo dentro do SUS. Exato. Trazer esses exames com mais rapidez. Hoje a pessoa demora aí cerca de 6 meses para realizar uma colonoscopia, para realizar uma ressonância, que muitas vezes é uma investigação que está sendo feita de uma suspeita de câncer. E 6 meses, o doutor está aqui para confirmar, 6 meses na vida, se deixar passar com um paciente com câncer, realmente a gente vê com câncer, faz a diferença. Completamente diferente. Faz a diferença, lá no final na decisão do tratamento. Talvez seja uma doença localizada, naquele momento, que o paciente vai ficar curado, e ele não consegue o diagnóstico, a doença progride e se torna uma doença já avançada, entendeu? Isso faz diferença. E aí é pensar que se você consegue fazer o diagnóstico precoce, você muda a vida, não é só da família, não. É a vida econômica da família, do paciente, do município, do estado, do Brasil. É isso. Porque economicamente aquele paciente que não vai mais trabalhar, ele vai ficar afastado do trabalho. Então isso vai ser ruim para a família, vai ser ruim para o governo, mas é ruim para todo mundo. Então não estou falando nem só na parte da saúde do paciente propriamente dito, não, sim, na esfera de que como isso vai afetar as outras unidades aí governamentais, entendeu? Inclusive algumas pessoas que procuram o gabinete, que às vezes estão com um prognóstico, né, que é ali de investigação, eu oriento a pagar particular. Falo assim, não espera o SUS. Muitas vezes não espera lá se você tiver condições de pagar, faz uma vaquinha na família, porque isso aí pode definir a sua vida. Né? Você imagina, vamos exagerar aqui, uma pessoa que está fazendo às vezes uma investigação de um tumor ósseo pequeno, no osso qualquer do corpo, né? Na tíbia, no braço, né? Se ele pegar no início, você evita ali uma amputação do membro. Se você deixar passar aquele câncer ósseo crescer ali, pode vir que ele possa amputar o membro. Você deu um exemplo ótimo, sabe por quê? Porque eu te falo uma coisa. Se dá o diagnóstico, às vezes, você precisa ter um material, né? Você tem que ter uma biópsia. Isso. Para você conseguir uma biópsia, que a gente chama uma biópsia por radiointervenção, que é uma biópsia guiada, que muitas vezes a gente precisa dessa biópsia para poder chegar no diagnóstico precoce. Não consegue. Não consegue. E às vezes o cara vai ter uma amputação, vai ficar a vida inteira depois aposentado, o governo vai ter que bancar ele a vida inteira, vai ter uma aposentadoria precoce, porque às vezes um exame de alta complexidade não foi autorizado. É muito mais barato você conseguir fazer uma biópsia. Assim, é porque tem que pensar lá na frente. Acho que a gente que está aqui, nós não somos os únicos gênios que pensamos nisso. Entendeu? É por isso que eles fazem a analogia de que o corpo humano é como se fosse um carro, né? Exato. Isso aí. O seu carro começou a apresentar problemas
você vai levar ele para arrumar, mas por que você não faz todo ano ali um check-up, ver se os freios estão funcionando? Exato. Enfim, o corpo humano... É melhor trocar a pastilha de freio do que o disco da roda do carro, é mais barato. Né? É verdade. Bom, encerramos este segundo bloco em que debatemos o cuidado com a saúde masculina e atividade física como instrumento de prevenção. Não saia daí, voltamos já. Estamos no terceiro e último bloco do Câmara Debate de hoje. Queremos saber também a sua opinião. Novembro Azul, homem que não se cuida morre mais cedo? Entre agora nas redes sociais da Câmara e participe do debate. O endereço é câmaramunicipal.jf. Nos siga lá. E seguimos o modelo do bloco anterior, sempre com a participação da imprensa. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. Quem questiona é o jornalista Luismar Mendes, da TV Alterosa. Eu sou Luismar Mendes, TV Alterosa, e a minha pergunta é a seguinte: existem estudos que comprovam a eficácia de diversos tipos de esportes na prevenção de câncer. Em específico, no câncer de próstata, qual que é o esporte mais recomendado? É o esporte. É o esporte. É o esporte em geral. É o esporte. Eu acho que qualquer esporte bem feito, né, com orientação certinha de um profissional e semanalmente fazendo, tenho certeza que previne não só o câncer de próstata, mas praticamente quase todas as doenças que assola aí, né, a comunidade masculina, né? Então, um esporte específico não tem, é o esporte, é o exercício físico, é manter aquela constância durante a semana, durante o mês, durante o ano. É para a gente conseguir se livrar desse mal que é repentino na população masculina em geral, né? Então, a minha fala é o esporte. O esporte, façam esporte toda semana, o ano inteiro, regularmente, se possível todos os dias, no mínimo 30 minutos por dia. Se conseguir passar disso daí, melhor ainda. Então, é benéfico o esporte. Vereador, no seu caso, o esporte coletivo você acompanha bastante também nas comunidades, esse desenvolvimento também das atividades? Sim, claro. Eu estou sempre no meio, tanto no futebol, como também na capoeira, jiu-jitsu. Eu tenho um contato com muita gente, né? Então, assim, a gente está sempre indo a algum lugar, fazendo visitas e incentivando eles, né? Porque quando a gente vai ver um vereador... eu estava agora descendo para cá, inclusive estava com as crianças ali, as crianças veem a gente, eu falei com eles, tem que fazer, eu vou dar uma entrevista agora falando da saúde, sobre o quê? Aí eu falei sobre a campanha do Novembro Azul. Aí as minhas criançadas foram falar, e faça esporte, hein? Eu já fui identificando para eles fazer esporte, porque para eles agora não tem que fazer exame nem nada, porque são crianças, mas falei com eles, sou um incentivador. É por isso que às vezes vocês, quando estão no plenário, cobram a prefeitura, olha, tem um equipamento quebrado aqui, essa praça de esporte não está bem cuidada. Às vezes passa despercebido para quem está acompanhando, diante de tantas demandas que a cidade tem, de saúde, de educação, mas um pequeno conserto pode melhorar a vida de muita gente. Muda e muito. Igual lá no Santo Antônio, eu falo Santo Antônio porque eu fico direto no Santo Antônio. Então lá tem alguns que estão quebrados,
E a gente já solicitou à Secretaria Impab para que vá lá, faça uma análise para ver se troca, se tem como consertar, ou até mesmo tirar para não causar danos ao corpo da pessoa também, né? Porque corre o risco também de cortar, tem um ferro cortado que corta, então é tudo isso. A gente tem mais 2 perguntas da população. Comer carne vermelha, tomar muita cerveja, aumenta o risco de câncer? A gente sabe que o álcool aumenta o risco de câncer, de qualquer tipo de câncer. Então a resposta é sim. E uma alimentação não balanceada também. Então assim, a carne vermelha especificamente não está ligado a nenhum tipo de câncer, mas uma má alimentação e o álcool, sim. Mas o que é esse álcool especificamente? É a quantidade? O álcool, quanto mais você beber, mais chance você tem de ter alterações celulares. Então, a alteração celular é o que causa, de fato, por onde o câncer nasce. O câncer não nasce de uma hora para outra com uma lesão de 5 centímetros. Ele cresce microscopicamente. Então, essa alteração celular, lá no DNA da célula, tem alterações, e aí, assim, essa célula vai crescendo, e esse de fato... Então, o que faz com que... O que é tóxico para a célula? Álcool é tóxico para a célula, tabaco é tóxico para a célula, sedentarismo é tóxico para a célula, aumento de gordura, colesterol, lipídio, tudo isso é ruim para a célula. Então, tudo que eu aumente o metabolismo ruim para a célula, aumente o DNA e cause um dano celular, isso no futuro pode dar uma alteração. Nosso organismo ele tem como se tivesse uns sentinelas. Então são soldados que ficam lá observando a duplicação do celular. Então, se uma célula duplicou errada, nosso soldado vai lá e repara a célula. Então, isso se a célula está saudável, esse soldado está saudável. Então, se esse soldado ele tem alguma alteração que não consegue enxergar isso e tem algum dano celular nele, ele vê, mas não consegue enxergar, você entende? Está lá o problema, mas ele não consegue identificar que aquilo é um problema. E aí começa, assim nascem os tumores. Meu nome é Andriele Rodrigues. O toque retal ainda é necessário ou é só um constrangimento? E dentro dessa pergunta eu queria complementar, existe muito preconceito ainda? Existe demais. Existe demais. Se você for fazer um paralelo para a mulher e para o homem, o que a mulher faz a citologia, que é o Papa Nicolau, que ela faz desde sempre, que ela é adolescente, o homem não quer fazer um exame que ele acha que é constrangedor. Mas ele não tem que pensar nisso, ele tem que pensar no que ele pode fazer prevenindo, fazendo esse exame. Isso é um ponto. Segundo ponto, em relação ao toque, é necessário? Por que é necessário? O toque retal, ele faz com que a gente consiga tocar uma parte da glândula, que é a próstata, que está encostada ao reto. Então é por isso que quando você faz o toque, você consegue encostar na glândula e uma parte dela você consegue ver a alteração. Você consegue ver a alteração em toda a glândula? Não consegue ver. Mas uma grande parte dela você consegue sentir. Então o toque retal ele não é exclusivo, mas sim uma parte do exame que tem que ser feito para prevenir o câncer de próstata. É só um exame físico a mais. Assim como você vai no médico, quando está com a garganta inflamada, ele não pede para você abrir a boca, pega o abaixador de língua, bota uma lanterna e vê a tua amígdala se está tudo bem, se a faringe está tudo bem. Então, ele consegue ver isso lá. É a mesma maneira que eu consigo ver alguma alteração tocando a próstata. Se tiver um nódulo na próstata que eu consigo sentir, eu só vou sentir se eu tocar. É bem interessante isso, né, João? Sim. E você, como militar, imagino que as pessoas às vezes ficam questionando, né? Por que fazer isso? Vamos esperar, vamos postergar, mais para frente eu penso nisso. Sim, o preconceito... E as pessoas não conseguem entender. A mulher, gente, a mulher passa por vários exames,
que são muito mais invasivos do que esse exame que o homem faz. E a mulher tem que fazer, o doutor foi muito feliz também, porque a mulher tem que fazer isso todo ano, o preventivo tem que ser feito todo ano. Exato. E desde a adolescência. Exato. Não é um exame que ela faz só depois de determinada idade. Ela faz isso todo ano, desde a adolescência. Exato. A mulher menstruou, ela tem que começar a fazer o preventivo, não é isso? Isso. Então, o que acontece? O homem não. O homem, é claro que se houver uma alteração na vida dele antes, ele vai ter que fazer, mas a partir dos 40 anos, né? Agora a partir dos 50, né, na verdade. Então, assim, poxa, que constrangimento é esse? É um toque, é um exame físico, profissional, técnico, entendeu? Exatamente. Que não tem nada a ver com sexualidade, né? Então, assim, esse preconceito, ele é um preconceito, assim, que realmente... Você não deixa de ser mais homem, porque você fez um exame de toque retal. Então, você não vai fazer colonoscopia, poxa. Entendeu? Se for parar para pensar, não posso fazer colonoscopia, poxa. Entendeu? Você está prevenindo um tipo de câncer. E ninguém coloca a culpa na colonoscopia, né? Exatamente. O toque retal não pode, mas a colonoscopia pode. Sabendo que na colonoscopia é feito o toque retal antes de introduzir o aparelho para poder fazer o exame. Entendeu? Então, assim, isso de fato... E pior ainda, né, doutor? A colonoscopia é um exame que o preparo é muito pior do que um exame de toque. Você tem que fazer o preparo, você tem que fazer o exame, você toma anestesia, você vai para casa arrebentado, derrubado, fraco. E o cara não tem... Eu acho que, de fato, é importante falar sobre esse assunto para poder derrubar essa barreira, esse tabu, que o homem entende, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, porque homem não faz isso. Isso é da época do meu avô, pelo amor de Deus. Isso não existe mais. E hoje em dia, né, como eu tinha comentado com o doutor fora do aula, a questão do exame de sangue, né? Hoje, muitos aí a gente fala na comunidade, falam que substitui o toque, né? Exato. E eu creio que muita gente tem dúvida sobre esse tipo, né? Os dois exames, qual a diferença? Você já me explicou, mas poderia não, exatamente, não substitui. Uma coisa, eu analiso a dosagem do PSA. Uma coisa, eu toco a próstata e vejo se tem algum nódulo. Às vezes você pode ter um PSA baixo e um nódulo na próstata, e esse nódulo pode ser câncer, mesmo com PSA baixo? Sim. Então, assim, os exames se complementam. Não é ou um ou outro. Eles se complementam. Não é eliminatório, né? Não. Então, é importante você ir a um médico de confiança, conversar com ele, e, de fato, ele vai poder te esclarecer as dúvidas, conversar com você para poder saber quais exames que você precisa fazer naquele momento de vida que você está tendo, entendeu? Isso é importante. Queria aproveitar o Guilherme Antônio Fonseca, bacharel em Educação Física, para as suas considerações finais aí, Guilherme, depois dessa conversa que a gente teve aqui. Para mim foi como a última pergunta aqui que eu fiz do doutor, foi muito enriquecedor para mim, né, profissionalmente, né, porque a gente trabalha muito, né, no dia a dia, no chão, e a gente aprender termos técnicos também, para a gente colocar em prática, né, no dia a dia, para também poder saber conversar com alunos, se tiver uma situação parecida. Para mim foi muito enriquecedor e eu agradeço pelo convite, e se tiver a próxima eu estarei de volta também. E agradecer também a todos aqui, que foi muito bacana. E se você me permite uma observação, você que trabalha com crianças, né, você pode ajudar bastante a acabar com esse preconceito desde cedo, né? Mostrar para a criança a importância disso, para que ela não fique adulto e com essas bobagens que se vê em relação a esse exame. Porque, igual a gente falou, é uma coisa cultural, né, hoje em dia, que vem, né, dos nossos pais, avós, e hoje em dia a gente falando um pouco mais, né, e a gente tendo um contato, igual hoje eu trabalho com crianças, né, no projeto, e fica mais fácil, né, você alertar, falar, né, a gente aprende melhor, né, com os termos técnicos, sabe que é uma coisa diferente, igual essa pergunta que eu fiz, tinha uma dúvida também. Então, hoje em dia, se chegar para mim, eu sei como eu vou explicar também, fica bem mais fácil o diálogo, né, e tirar essa cultura que está impregnada no brasileiro, né, do preconceito de fazer o exame de toque, né, que acho que todo mundo cresce. Eu cresci ouvindo isso, então a gente já cresce com aquele medo, né, e o preconceito em cima disso. Então, eu acho que é muito importante, né, hoje em dia tem as redes sociais que falam muito, e a gente debatendo isso, né, igual
o vereador já passou, né, por esse tipo de exame, né, eu não sei falar o nome do exame, mas passou por isso também. Eu acho que é muito importante quem teve essa vivência tá passando para ver que não é um bicho de 7 cabeças, né, e que a gente precisa se cuidar, né, não só na questão do esporte, mas na questão do diagnóstico, né, precoce, porque eu acho que fica uma coisa muito encabeçada, né, o preconceito, o medo. E isso vai facilitar também na minha comunicação com os alunos mais novos que eu tenho para tirar isso de uma vez, né, da sociedade. A gente vai construindo outro tipo de cultura, outro tipo de fala. Vereador Fiotti, quero agradecer também a sua participação, sua presença e também suas considerações finais, por favor. Foi muito proveitoso, né, esse momento de hoje, saber um pouco mais desse câncer, saber como se cuidar, o que tem que ser feito. Gostaria de informar também que nós vamos estar em nossas redes sociais, @FiottOficial, está fazendo campanha direto, e eu gostaria de deixar uma mensagem para eles, que prevenir é o melhor caminho. Cuidar de si mesmo é um gesto de amor à vida. É verdade. Isso aí. Vereador João Wagner Antoniol, também agradecer a sua presença aqui, sua participação, suas considerações finais. Eu que agradeço, né, Ricardo? Mais uma vez a TV Câmara está nos disponibilizando para estar levando informações à sociedade, né? Deixar aqui o público à disposição de procurar o nosso gabinete, né, em qualquer alteração, nosso gabinete já virou uma referência para as pessoas que são diagnosticadas com câncer, para a gente tentar agilizar alguma coisa. Então também as nossas redes sociais lá no João Wagner MG, @João Wagner MG no Instagram. E o Fiotti já adiantou ali, prevenir é o melhor caminho. O diagnóstico precoce é a melhor solução para quem vai descobrir o câncer e vai tratar ele no final. Então a gente precisa levar essa mensagem ao nosso público. Acho que esse programa aqui, a principal finalidade dele foi mostrar para o público que o diagnóstico precoce é a solução para a cura do câncer no futuro. Então a gente precisa prevenir, a prevenção é o melhor caminho, né? E como o doutor disse, né, tudo pode ser facilitado através de um diagnóstico precoce, ter mais acesso aos exames de alta complexidade para que o diagnóstico seja estabelecido. Antes de agradecer ao médico Hugo Mandarino, médico oncologista, a pergunta do programa, então, é em relação a se o homem que não se cuida morre mais cedo. Eu acho que a resposta para isso as pessoas podem ver pela própria história, né? Antigamente morria-se mais cedo. Hoje você vê idosos com 80, 90, 100 anos, e cada vez mais comum a gente ver isso. Então, eu acho que a resposta está aí, né? As pessoas têm mais acesso à saúde, têm mais acesso à informação, e a informação correta, a informação precisa, e principalmente quando você abre esse leque de informação e de acessibilidade dessas pessoas à rede de saúde e a profissionais qualificados, o resultado está aí, né? Pessoas que não só sobrevivem e vivem até 80, 96, mas com qualidade, o que é mais importante, não é isso? Isso aí, é ótimo. Foi ter falado sobre isso, porque a gente esclarece dúvidas, orienta, e talvez a mensagem seja essa: você tentar se prevenir para você não morrer mais cedo, para você ter essa expectativa de vida que hoje em dia a gente tem de 85, 90 anos e viver com saúde, não com vários problemas em cima da cama, com um câncer agressivo. E eu já vi na família pessoas que morreram de câncer e que, por um descuido, um motivo qualquer, deixaram que essa situação se agravasse até onde não podia mais. E é muito doloroso você ver o sofrimento dessas pessoas. Não, você que está do outro lado aí, talvez não tenha ideia do que é estar num leito de hospital com uma pessoa querida e vê-la sofrer diante daquilo que ela está passando, que talvez a gente não sabe, né? Talvez não pudesse nem ser evitado, mas certamente o sofrimento que ela passou, eu acredito que poderia sim ser evitado, para ela não chegar até o fim da vida dela com tanta dor e sofrimento que passa uma pessoa que sofre de câncer, né? Concordo plenamente. Então, fazer o exame com um médico de confiança, fazer exames precoces, fazer o seu check-up anual, isso é muito importante. Talvez tenha outras alterações que a gente não consiga mudar,
Mas fazer um diagnóstico precoce e curar a paciente, a gente consegue fazer isso com um exame de rotina, fazendo um check-up com diagnóstico precoce. Isso a gente consegue. O tratamento é o diagnóstico precoce, o tratamento correto na hora certa. Isso aí. Matou. Bom, encerramos agora mais um Câmara Debate, um programa que vem para incentivar a discussão sobre assuntos importantes na cidade. Um dos objetivos do Poder Legislativo, esperamos que seja um espaço amplo, plural e inclusivo. Você pode conferir esse programa completo pelo canal da Câmara Municipal no YouTube. Obrigado pela companhia, pela presença, pela audiência, por participar conosco até agora do programa. E até o próximo programa, a gente se vê.